Olá, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Eu sou a doutora Débora Maranhão, especialista em ginecologia, cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. Olá, eu sou Mariana Corinti, eu também sou ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica e endometriose. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta milhões de mulheres pelo mundo todo e tem sido cada vez mais recorrente e atual devido ao nosso estilo de vida, mudanças na sociedade, na nossa alimentação, enfim. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que afeta milhares de mulheres pelo mundo, que é a endometriose. Então, se você sente dor na relação, se cada vez mais o seu período pré-menstrual te incomoda com dores abdominais intensas, isso tem prejudicado a sua qualidade de vida ou até mesmo dificultado para você engravidar, fica com a gente até o final desse podcast, porque a gente vai esclarecer muitas das dúvidas de muitas de vocês e eu tenho certeza que vai ser super importante e super valioso. Então vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta e que eu acho que é a base para quem sofre com endometriose entender aquilo que está acontecendo. Então Mari, conta pra gente o que é afinal a endometriose. Certo. Tem muita paciente que chega no consultório ainda hoje que sabe que tem endometriose, mas não sabe o que é essa doença. Ela tem o diagnóstico, sofre por anos, recebeu esse diagnóstico, mas não sabe a definição da doença e principalmente o que ela pode causar no dia a dia. Até porque é difícil a gente entender exatamente, né? Exatamente. Então, a endometriose eu costumo explicar para as minhas pacientes que é o seguinte: pensa que a gente está dentro de uma sala, que é a cavidade uterina. E a tinta das paredes é o endométrio. O endométrio é aquele tecido que descama todo mês em forma de sangue, em forma de menstruação. A endometriose é a presença dessa tinta, né, do endométrio fora do útero, né? Então, assim, na superfície externa do útero, nas trompas, nos ovários, na bexiga, nos intestinos e até em outras localizações mais distantes, no diafragma, enfim. Então, é uma doença ginecológica, mas que afeta órgãos que não são ginecológicos, né? E isso, consequentemente, pode afetar a fertilidade, pode afetar a saúde intestinal dessas mulheres, entre outras coisas, porque é uma inflamação, uma doença inflamatória que acontece ao longo de vários anos. Eu costumo falar também que a gente tem que entender que todo mês, nós mulheres que menstruamos, a gente tem o estímulo hormonal, que então vai estimular essas células que não estão no lugar onde elas deveriam estar. Então, células endometriais, como a doutora Mari falou, fora da cavidade. Elas são estimuladas todos os meses, então elas crescem por diversos fatores que a gente ainda não tem uma teoria só, né, que consiga explicar a endometriose, mas algumas delas mostram que esse estímulo hormonal afeta essas células, elas vão crescer de diferentes formas, né, também, porque existem diferentes tipos de endometriose. Então, tem mulheres que vão ter mais nódulos, outras que vão ter pequenas partículas no peritônio, que é a camada que reveste os órgãos, e então essas células vão crescendo, vão fazendo essa inflamação que você falou, e isso também falo para os pacientes que é como se fosse também uma garganta inflamada. Quando a nossa garganta está inflamada, ela não fica vermelha, fica ardendo. Exato. A mesma coisa vai acontecer dentro do nosso abdômen. Quando a gente tem endometriose, essas lesões de endometriose, elas se inflamam e também estimuladas por processos inflamatórios que podem ser desde estresse crônico, alimentação inflamatória, né? Que mais que a gente pode pensar? Estresse, sono também, né? Falta de sono. Tudo isso pode estimular também o crescimento e a inflamação dessas lesões. E aí vai doer, né? Vai doer. Como uma garganta inflamada, o que vai doer vai ser o seu intestino, cólicas, né? A parte também próximo a nervos, que às vezes a endometriose é muito comum próximo a nervos, e isso pode dar os diversos sintomas e as diversas carinhas que tem endometriose. Por isso que as pacientes são tão diferentes, né? Exato. E é importante que você mencionou da questão hormonal, porque a endometriose, ela é uma doença da mulher em idade reprodutiva. Então, da primeira menstruação até a última, esse é o período em que pode aparecer a endometriose, inclusive na adolescência, né? Então, a gente tem o estímulo do estrogênio, que é o principal hormônio que vai realmente sinalizar, né, para aquelas lesões que elas não estão no lugar certo e que vão se inflamar todo mês, enfim. E é o principal hormônio que a gente tem que controlar. Então,
uma das medidas que a gente usa, né, a redução desse hormônio, então bloqueio do ciclo menstrual, que é o estímulo recorrente do estrogênio mês a mês, como aliado no nosso manejo da doença. É uma doença crônica, então quem porventura teve esse diagnóstico de endometriose é como se fosse um diabetes, então é uma doença crônica que a pessoa vai levar para o resto da vida, né? Mas também não é uma sentença de cirurgia, uma sentença de infertilidade. Existem inúmeros tratamentos, inúmeros tratamentos, e as mulheres que sofrem, né, com essa doença, elas conseguem sim conviver com ela e manter a doença sob controle. Isso é muito importante. Né? Então, nem sempre é uma cirurgia indicada. De modo geral, a cirurgia ela é indicada na minoria dos casos, né? Sim. A gente sabe disso. Então, como que a gente pode desconfiar da endometriose? Quais são os sinais, quais são os sintomas que o seu corpo vai dizer para você? E a gente tem que acender um alerta em relação à endometriose. Podem ser outras doenças? Podem, mas hoje em dia, cada vez mais a gente precisa considerar nas nossas hipóteses diagnósticas a endometriose. Então, Dé, fala pra gente quais são os sinais e sintomas da endometriose. Quando a paciente chega falando que ela tem muita dor no período menstrual, né? Ou no período pré-menstrual, às vezes ela também pode falar que é uma dor que inicialmente era só pré-menstrual, mas agora, em qualquer período do mês, ela sente essa dor, uma dor pélvica, uma dor em cólica, constante, recorrente, que está piorando, né? Isso não é normal. A gente pode ter uma cólica 2 dias no primeiro dia do ciclo, mas não é uma cólica incapacitante, né? Uma cólica que você vai tomar um remédio e vai melhorar, fazer uma bolsa de água quente. Ou dores para ter relação, principalmente dores lá no fundo, quando a gente tem relação ou ainda fica dolorido depois, né? Ou a pessoa tem que parar de ter relação, porque isso incomoda tanto, que isso está impossibilitando a vida sexual. Isso também é um fator importante. Mas tem os outros, né? Que às vezes a gente se esquece e são dor para evacuar, constipação, cursando com às vezes intestino meio irritável, diarreia, também pode estar abdominal. Inchaço abdominal. Inchaço abdominal é muito recorrente, né? As pacientes às vezes falam, doutora, eu fico distendida, né? Às vezes minha calça nem fecha. Parece que eu tô grávida. E você fala, não, é isso, é assim mesmo, comeu alguma coisa? Não, isso pode ser uma inflamação crônica que a endometriose faz, né? E também alguns sintomas às vezes urinários. Perfeito. Porque a endometriose pode estar próxima à bexiga. Então, ardência, ou às vezes até mesmo a sensação de peso, e até chegando ao mais difícil, que a gente não vê sempre, mas assim, sangue na urina, sangue nas fezes, isso é muito raro, mas isso pode acontecer, né? Além de alguns outros sintomas oclusivos. Mas também tem aquela paciente que chega, que está tentando engravidar e não consegue. Né? Isso não é uma verdade, nem uma sentença para todas as pacientes. A gente fala bastante sobre isso. Não é porque você tem endometriose que você vai ter problema para engravidar, que você vai ter problema de fertilidade. Mas, devido a própria doença, como ela se manifesta, a inflamação, a ela estar perto do ovário, ela tornar o ambiente inflamatório, deixar às vezes a tuba contorcida, aderida, isso pode sim causar infertilidade ou dificuldade para engravidar, como a gente prefere falar. Por quê? Porque muitas vezes isso é revertido e a gente consegue sim uma gestação, às vezes nem necessitando de fertilização in vitro e tudo mais, né? Acho que esses são os principais sintomas. Isso, eu acho. E assim, como é que uma paciente que tem endometriose, que se manifesta em forma de nódulos ali atrás do colo do útero, nos ligamentos uterossacros, que são locais muito frequentes, né? E a paciente que tá tentando engravidar, ela sente dor na relação, então fica difícil, não só tem isso pelo também. fator, né, de distorção anatômica, inflamação pélvica, mas a paciente não consegue ter a relação sexual, né? Então, isso impacta não somente o casal em si, porque isso gera um clima de desconforto entre a mulher a intimidade e o homem, tá abalada, a intimidade né? começa a ser afetada. Então, primeiro, ela não consegue ter relação por dor, e segundo, que é um desejo de gestação, de repente também não consegue obter, né? Então, o impacto não é só a questão da dor,
A dor, sim, ela reflete, ela incapacita, mas o que essa dor vai gerando ao longo prazo na saúde mental das pacientes Com também, certeza. né? Elas vivem num estresse crônico, né? Exatamente. Porque elas já sabem que daqui a pouco vão menstruar, que daqui a pouco vão ter Uhum. aquela dor de novo, que se elas tentarem ter relação não vão conseguir. Exato. Aí o parceiro vai ficar ansioso, ela vai ficar ansiosa. Inclusive, nós temos pacientes que desenvolvem vaginismo depois de muitos anos com essa dor da endometriose. Então, o que é vaginismo, pra quem não sabe? É uma dor de entrada da vagina, né? Na hora da penetração, na hora de ter relação, ela fica tão com dor, tão na defensiva, que ela fecha o canal vaginal, né? E ela tem uma dor muito importante. Eu tenho pacientes, inclusive, que não conseguem mais ter relação de tanto que fica fechado, é uma musculatura forte, elas têm essa dificuldade de relaxamento de todo o assoalho pélvico. E isso vai se tornando crônico, cada vez piorando. Às vezes a gente tem que fazer todo um tratamento de voltar a dessensibilizar, né, aquela área, para a paciente poder voltar a ter qualidade de vida e, enfim, se relacionar, né? Porque eu ia falar também que, como você mencionou dos nervos, né? Então, essa inflamação, ela afeta não só os músculos, mas também os nervos. E a longo prazo, esses nervos, eles ficam muito mais fáceis de serem excitáveis. Então, aquilo que não era para ser uma dor, passa a ser uma dor. É um estímulo pequeno. É interpretado pelo cérebro, e a gente chama isso de sensibilização central. Então, o cérebro interpreta aquilo como um estímulo muito doloroso, né? O que, na verdade, não é para ser. Então, com a ajuda da fisioterapia, né, e outras medidas também, a gente devolve, dessensibiliza e consegue devolver qualidade de vida, né? E aí, quando chega essa paciente pra gente, o que a gente fala muito, né, até nas nossas redes sociais e tudo mais, é que é fundamental um acompanhamento, uma investigação completa, desde a anamnese até os diagnósticos. Então, fala pra gente um pouquinho sobre diagnóstico da endometriose. Perfeito. Então, acho que, em primeiro lugar, o mais importante de tudo é a gente saber escutar a nossa paciente, né? Escutar essa mulher, essa pessoa que sentou na sua frente, que traz uma carga emocional, uma história de 10 anos, de repente 7 a 10 anos, que é o tempo médio hoje em dia que a gente demora para diagnosticar endometriose. Então, por 10 anos ela sempre foi, as dores dela sempre foram subjugadas. Então, ela perguntava pra mãe, porque ainda a menstruação é um tabu, relação sexual é um tabu, e as pessoas não falam direito, né? Então, a mãe não valoriza. A mãe vai falar que ela também tinha cólica, que também teve dor. Que é de família. É de família. Então, assim, ela tá perguntando para as pessoas erradas. Ela precisa de uma rede de apoio, de mulheres que também sintam as mesmas dores para poder realmente validar aquilo que ela tá sentindo, né? E tem muitos profissionais médicos também que não sabem, desconhecem a doença e acabam taxando essa paciente como uma paciente chata, né? Paciente que, endometriose. Então, assim, em primeiro lugar, escutar essa paciente é o mais importante, porque aqui ela não vai inventar. Então, o que ela fala realmente é o que ela tá sofrendo, sentindo. Então, em primeiro lugar, a conversa. Depois, eu costumo sempre perguntar para as pacientes e mapeando. Então, eu pergunto sobre os diversos sistemas. Então, se tem queixa para fazer xixi, para evacuar, dor na relação, dor abdominal, enfim, para saber mais ou menos onde que pode ter se essa foco, dor irradia, né? se Tem muitas irradia, que se dor para perna, dor para perna. lombar, aí eu já tenho uma ideia de como podem ser os focos dela. Depois, a gente vai para o exame físico, que ele consegue diagnosticar até 50% das lesões, né? 50% dos casos de endometriose são pegos no exame físico. Muito toque, né, exame desde o abdômen até o exame neurológico também, de repente. E só um ponto sobre isso é que às vezes as mulheres, já peguei pacientes que me mandaram mensagem falando, doutora, vai ter que examinar? Porque elas já chegam na defensiva, né? Elas têm dor. Mas você sabe que, às vezes, na primeira consulta, às vezes eu não examino. Porque também. Primeiro eu preciso, né, que ela se envolva e que ela confie em mim. Sim, entendeu? Verdade. E mas é importante também, em algum momento vai precisar. É importantíssimo que a gente examine. E eu falo também pra elas, calma, porque eu sei da sua história. Eu tô entendendo o que você tá me falando. É um exame físico diferenciado, né? A gente vai com muito cuidado. A gente, às vezes, eu uso até anestésico pra tocar algumas pacientes, né? Então, essa delicadeza, esse cuidado, eu acho que é fundamental com todas as pacientes, mas com a paciente que tem dor, não só de endometriose, mas paciente que tem dor, a gente tá sempre muito mais atenta a isso, então não fiquem com medo. O exame físico, ele
tem que ser feito em algum momento e desconfie de algum profissional que não te examina, que não te toca, que não mexe na sua barriga, não vai ver se você tá distendida, não vai ver se essa lesão tá irradiando para algum lugar, porque vai ficar incompleto, né? Exatamente. Não vai ter como você diagnosticar exatamente se você não examinar. Exatamente. E para aquelas pacientes que têm a dor do toque do nódulo de endometriose e que já tem também a dor do músculo e dos nervos, a dor miofacial. Então, eu costumo falar para essas pacientes, né? Eu posso examinar, palpar a endometriose, você vai sentir dor. E se eu for te operar, eu vou tirar isso, mas não tem como eu operar o músculo, né? Então, eu não vou conseguir tirar com a cirurgia essa dor miofacial, dor muscular, dor nervosa. Então, é uma outra abordagem que a gente faz com essas pacientes. Então, por isso que precisa tanto do exame físico. Só com o dedo a gente vai saber, e com o que a paciente está te falando, a gente vai saber como que é a doença dela, mapear a doença dela. Isso. Né? E depois do exame? Sim, aí a gente pode lançar mão de 2 exames fundamentais, né, na nossa prática, que é principalmente o ultrassom com preparo intestinal ou a ressonância também com preparo intestinal. O famoso, doutora, eu já fiz muitos ultrassons e não apareceu em nenhum endometriose. Por que será, né? Exatamente. Explica então. Tudo normal. Deu tudo normal. Por que não dá pra ver no exame normal? Então, assim, a endometriose ela é relativamente uma doença nova, né, em termos de diagnóstico por imagem. Antigamente, as pessoas achavam que para diagnosticar endometriose precisava de uma laparoscopia. Ou seja, uma cirurgia pra onde olhar, eu vou entrar lá dentro, olhar com uma câmera pra ter certeza que tem endometriose. E falar endometriose e fechar. E pronto, parabéns, vai pra sua casa com o diagnóstico de endometriose. Então, hoje em dia, a gente tem aparelhos de ultrassom excelentes, né? E ressonância magnética também, mas principalmente são os profissionais, os radiologistas ou ginecologistas que têm o treinamento adequado para bater o olho e saber diagnosticar a lesão de endometriose e saber fazer o mapeamento adequado, né? Então, cada vez mais a gente tem laudos muito bons em que a gente consegue visualizar os focos, sejam eles superficiais ou profundos, quando aqueles que invadem mais do que 5 milímetros. E a gente sabe que a paciente tem endometriose pelo exame e não pela cirurgia. Isso é muito importante. A gente se prepara, nós como médicos, e a gente prepara a paciente para o que vai vir. O tratamento, seja ele clínico, cirúrgico, a gente hoje consegue se preparar muito melhor através desses exames de imagem, né? Quando bem feitos, quando feitos por um profissional onde a gente confia, que tem experiência com endometriose. E é importante a gente, que você falou de endometriose profunda. Então, o que é endometriose profunda? Essa palavra assusta muitas pessoas. Porque fala profunda, onde vai isso daí, né? Vai aprofundar até onde? Vai profunda até onde, doutora? A endometriose profunda, gente, ela é aquilo que a doutora Mari falou, até 5 milímetros. Então, põe isso aí numa régua. É pouco, né? Mas pra gente é importante porque isso quer dizer que ela tá começando a se expandir. Pegar 1 ou 2 órgãos, às vezes isso causa aderências, como a gente falou aqui, e pra gente esse limite, às vezes não é tão importante quanto pra vocês, né, que é endometriose profunda. Na verdade, o que a gente precisa saber é onde ela se encontra, o que ela está causando ali de aderências, né, ou endometrioma, que é uma lesão no ovário. Então, pra gente, o mapeamento é mais importante do que só essa denominação de endometriose profunda ou não. Perfeito. A endometriose profunda não necessariamente uma endometriose severa. Às vezes a paciente tem uma endometriose que é superficial, só no peritônio, só na membrana que recobre os órgãos, mas ela tem muito sintoma, ela tem muita dor, ela tem infertilidade, inchaço abdominal. E pacientes que têm uma endometriose um pouco mais severa, né, então que ela acomete mais órgãos, ela pode não ter muita queixa, né? Isso é importante porque a paciente fala, mas doutora, eu tenho pouca imagem de endometriose, doutora, eu tenho poucos focos de endometriose, mas eu tenho muita dor. Sim, justamente. Não é ali proporcional, né? E às vezes pacientes que têm muitos focos e não tem nada de dor. Às vezes a gente acha no exame, inclusive, né? Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre os sinais e sintomas, o diagnóstico, vamos falar um pouco sobre o tratamento de endometriose, essa doença que é tão multifacetada, que inclui
profissionais muito especializados, tanto os ginecologistas, que têm que ser também cirurgiões, né? Quanto os radiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas. Queria que você falasse um pouco pra gente como que a gente faz o tratamento da endometriose. Então, só para vocês entenderem um pouco, né, como nós chegamos aqui, para vocês entenderem por que muitas pacientes passam por diversos profissionais e saem sem o diagnóstico ou até sem o tratamento correto, né? Às vezes, claro, gente, não é por maldade, lógico que não, mas pra gente chegar até aqui, só para vocês saberem, né, são 6, eu já nem sei mais. São 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialidade em ginecologia e obstetrícia. Depois, eu e a Mari, nós somos também formadas na parte de cirurgia minimamente invasiva, onde a gente se especializa mais sobre doenças como endometriose, miomas, né? Pólipos, doenças do ovário, onde a gente vai ter uma atuação mais cirúrgica. E eu e a Mari ainda temos mais uma pós, né? Mais um fellow, que é de robótica, cirurgia robótica, que é o que a gente tem hoje de tecnologia mais avançada, em precisão, tanto de ferramentas para manejo ali do intraoperatório, pinças cirúrgicas, visão 3D, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem que não adianta a gente só ter uma formação geral, porque é uma doença complexa e exige também um preparo complexo dos profissionais que estão fazendo esse diagnóstico, né? Para que a gente consiga realmente chegar nessa paciente, entender as necessidades dessa paciente. Então, o tratamento, muitas vezes, ele passa no raso. Muitas mulheres chegam pra gente, pra você também deve chegar, né? Falando, doutora, eu já tô tratando endometriose porque eu tomo anticoncepcional. Exato. Eu tomo um hormônio, mas só que não tá resolvendo o meu problema. Ou às vezes ainda fala, eu tô tratando há muitos anos e já usei o quê? Uns 10 anticoncepcionais. E nenhum funciona. E nenhum funciona. Já troquei 5 vezes de anticoncepcional e não tá funcionando. É porque realmente, gente, somente isso pode ser uma parte do tratamento, Sim. mas somente isso é muito pouco, né? Então, o tratamento clínico da endometriose, ele vai passar pelo manejo hormonal. Por quê? Porque a gente fazendo um controle, uma estabilidade desses hormônios cíclicos, a gente consegue controlar esse estímulo hormonal da doença. E algumas pacientes também me perguntam se é só pílula com progestagênio, ou se pode ser pílula combinada, ou se pode ser um DIU hormonal. E hoje a gente sabe que entre essas opções não há diferença. A gente pode utilizar tanto as pílulas, quanto as pílulas só de progestagênio, ou o DIU Mirena, né, o DIU hormonal. Por quê? Porque eles, na verdade, vão fazer uma estabilização dos hormônios, né? E mesmo aqueles que têm estrogênio, a dose é muito mais baixa. Sim. E ela é uma dose contínua. É isso que eu explico para paciente. Doutora, mas eu tô tomando pílula com estrogênio. Estrogênio não estimula a endometriose? Não, eu tô dando um nível super baixo e contínuo todos os dias. Eu tô evitando que você faça os seus ciclos. Então, Perfeito. Esse é o tratamento básico, porém, a gente sempre vai associar manejos, por exemplo, da paciente que tem dor na relação, eu vou associar uma fisioterapia pélvica, né? Eu vou associar um manejo nutricional. E não é para paciente perder peso, mas é também para ela aprender aquilo que inflama ela. Ela vai entender que se ela comer muita carne vermelha, ou às vezes se ela come muita gordura ou glúten, talvez isso deixe ela mais ultraprocessados, ela vai ficar inflamada, vai estimular mais os focos de endometriose. Então eu sempre associo isso. Manejo do estresse, manejo do sono. A parte clínica da endometriose, ela tem que passar por todos esses pontos. E muitas vezes as pacientes ficam bem. Muitas vezes a gente tem resultados ótimos no manejo clínico da endometriose. Então, Não, nem toda endometriose é cirúrgica. Muitas pacientes com endometriose se beneficiam do tratamento clínico e ficam nesse tratamento por muitos anos. Mas, se o tratamento clínico eventualmente não estiver mais segurando os sintomas, ou também existem algumas indicações cirúrgicas que eu já vou pedir para você falar, que são já logo de cara absolutas pra gente indicar uma cirurgia, né? E aí a gente vai pensar então numa cirurgia para essa paciente. E a cirurgia de endometriose, já vou pedir pra Mari falar um pouquinho mais pra vocês, mas o tratamento cirúrgico da endometriose, a gente tem alguns princípios para que isso seja feito. Ele tem que ser um tratamento que a gente fala de completo. A gente quer tirar o máximo possível e todas as lesões visíveis daquela paciente. Por isso que um cirurgião bem capacitado,
ele faz toda a diferença no tratamento dessa paciente, porque ele vai com a sua capacidade técnica, com a sua experiência e também com os materiais, com os equipamentos adequados, ser possível fazer toda essa retirada dos implantes, preservando o máximo possível de tecido sadio para que aquela paciente ainda possa engravidar, né? Enfim, possa continuar com menos dor, aderências e tudo mais. Então, quais são as indicações absolutas, primeiro, para a gente começar de uma paciente, para que ela vá para um tratamento cirúrgico de endometriose? Perfeito. Então, é óbvio, como você falou, né? É a minoria dos casos, a parte cirúrgica, mas existem algumas condições, né, em que a paciente chega no consultório, ela traz um exame de imagem já, e a gente bate o olho e sabe que precisa de cirurgia. Primeira delas, lesão de endometriose no apêndice, porque tem um diagnóstico diferencial com câncer de apêndice, né? Então, sempre que a gente tem essa suspeita, a gente precisa excluir, certo? Então, lesão de endometriose, né, ou lesão suspeita no apêndice. Em segundo lugar, endometrioma ovariano, que é um cisto de endometriose do ovário entre 6 centímetros ou mais. Tá? Ou seja, um cisto grande de endometriose no ovário. Volumoso. Cisto que ele tem um conteúdo achocolatado, ele causa um processo inflamatório e um prejuízo da fertilidade. Né? Ele vai matar, ele vai prejudicar a qualidade dos óvulos daquele ovário, tá? Outro ponto importante, então, lesão no intestino delgado, no intestino fino, porque a gente sabe que essas lesões, elas têm um potencial de ocluir, de obstruir o intestino maior, porque ele tem uma parede mais fina, ele dobra mais fácil, e aí a paciente pode ter uma urgência, né? Outra condição, então, lesões estenosantes no intestino grosso, né? Lesões muito grandes no intestino grosso, também às vezes precisam ser ressecadas. Tá bom? Ou também aquelas lesões que podem infiltrar os ureteres, que colocam em risco o funcionamento de um órgão vital. O ureter é um caninho que leva o xixi do rim até a bexiga. Então, se ele fechar, a gente pode perder o rim. É super importante que ele esteja funcionando bem. Outra condição, dor refratária por mais de 6 meses. Então, eu fiz de tudo, né? Todas as medidas clínicas, tudo que eu podia fazer, eu fiz durante esses 6 meses e eu não consegui obter sucesso da minha qualidade de vida, melhora da minha qualidade de vida. Então, aí eu preciso operar também. Infertilidade. Isso. Infertilidade, óbvio. Então, a infertilidade também, ela é uma indicação de cirurgia. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Individualizar sempre. Porque existe um momento ideal para aquela paciente operar. Né? Exato. Então a gente também recebe casos, infelizmente, daquelas pacientes que já foram operadas 2, 3 vezes, mas doutora, eu tinha não sei quantos anos, agora já tenho que operar de novo. Então, por que a gente tá trazendo esse conhecimento aqui para vocês? Porque cada vez mais, como pacientes, vocês têm que se empoderar desse diagnóstico, do que pode ser feito, para vocês também serem donas do segmento que vocês vão fazer, como vai ser feito esse tratamento, não só agora, a longo prazo. Então, quando a gente está numa consulta, né, com a paciente, a gente também questiona muito o que é o futuro, o que ela quer do futuro. Quando você pretende engravidar, você pretende engravidar? Será que você quer congelar óvulos? Será que não, para você isso não faz diferença, né? Então, existem alguns pontos no manejo clínico e cirúrgico que precisam ser levados em conta para que essa paciente não passe por 2, 3 cirurgias e não no momento que ela nem precisava, às vezes, né? Quando a gente fala de infertilidade, é super importante que as equipes estejam conversando, né? Que então, se você vai fazer uma fertilização in vitro, a gente precisa saber o momento ideal para operar. Vai operar antes, vai operar depois de congelar óvulos, de retirar, enfim. Isso tudo é de paciente para paciente e é por isso que é muito importante que as equipes se conversem, mas também que o cirurgião não tenha aquele furor operandis que a gente fala. Querer operar todo mundo. Querer operar todo mundo toda hora, porque as pacientes, elas se beneficiam de quanto menos cirurgias, melhor. Ideal só uma cirurgia, né? Aquela cirurgia única e que consegue retirar todas as lesões e devolver a qualidade de vida, ou que tenha um objetivo final da gestação, se ela desejar. Então, a gente precisa realmente individualizar cada paciente em termos de mapeamento, em termos de desejos, para realmente
o manejo ser individualizado, mas de modo geral, as medidas de mudança do estilo de vida são para todas, né? Isso vai ter que ser feito por todas as pacientes. Por todas as pacientes. E mesmo depois de operar. Exatamente. Eu tenho uma paciente, vou contar um caso para vocês, que chegou para mim, 35 anos, já tinha tido diagnóstico de endometriose, já tinha operado, ela tinha retirado o útero, porque ela já tinha engravidado e tudo mais. E ela chegou e falou assim, doutora, eu retirei o útero, fiz cirurgia da endometriose, mas eu ainda tenho muita dor e minha barriga incha e as pessoas falam que eu tô parecendo grávida. Eu falo, gente, não tem como, porque eu não tenho útero. E aí, para essa paciente, ela saiu da consulta tendo apenas conversado sobre o estilo de vida. Então, eu dei algumas tarefas para ela fazer, pra ver se ela melhorava, né? Então, essa paciente, ela fez já uma cirurgia, que foi teoricamente completa, mas ela não tinha mudado os hábitos de vida para conseguir ter o controle da doença a longo prazo. Até, pelo menos, ela entrar na menopausa, né? No pós-operatório, exato. Exatamente. E, em termos rápidos e resumidos, como é uma cirurgia para tratamento de endometriose? Tá bom. Então, a cirurgia, a gente sempre faz a cirurgia minimamente invasiva, gente. Então, iniciou com a videolaparoscopia. Foi cirurgia por vídeo, furinhos na barriga. Exatamente. Então, iniciou a cirurgia de endometriose, começou com a videolaparoscopia. Inclusive, o diagnóstico começou a ser feito de maneira mais precisa com as lentes da videolaparoscopia, porque a gente tem uma amplificação boa da imagem, consegue ver lesões pequenas que a olho nu, na cirurgia aberta, a gente não consegue nem iria ver. Nem iria ver. Não conseguiria ver. Então, começou com a videolaparoscopia, mas desde os anos 2000 a gente tem a cirurgia robótica que cada vez mais tem evoluído. A gente foi agora para o Congresso de Cirurgia Robótica, né, em Estrasburgo, da França, e tem muitas plataformas robóticas novas e isso a gente já sabe que é muito bom para o tratamento cirúrgico da endometriose, porque além de eu ter uma visão ampliada, eu tenho uma visão em 3D, eu tenho uma imersão no campo cirúrgico, é como se eu tivesse com um olho, com uma lente de aumento dentro da pelve da paciente. E além disso, os meus movimentos, eles são como se fosse o da mão humana, filtrando o tremor. E, além disso, eu tenho a ergonomia de estar sentada, né, e completamente imersa na cirurgia, então nada vai me atrapalhar, eu não tenho a fadiga para atrapalhar as minhas tomadas de decisão, né? De repente eu tenho uma cirurgia longa, uma lesão que está próxima de grandes vasos, de nervos importantes da pelve que tem controle da bexiga e eu não quero lesar eles, né? Então eu preciso mesmo de uma ferramenta que vá amplificar as minhas capacidades humanas. E é isso que eu acho que é fundamental, que as pessoas me questionam, mas você não pode fazer por videolaparoscopia? Pode. Claro que a gente pode fazer. A grande diferença é como que a gente tá fazendo hoje da melhor maneira possível. Se você quiser da melhor maneira possível, hoje a gente tem para oferecer a cirurgia robótica, que é tudo isso que a doutora Mari falou, a ferramenta que vai ampliar a nossa qualidade de movimento, de visão. Se eu posso oferecer isso para o paciente, é claro que, se fosse para mim também, eu ia querer o melhor possível para uma cirurgia com uma ressecção mais completa e a preservação dos órgãos mais completa também. Porque o que a gente vivenciou muito num período recente, inclusive, de cirurgias de endometriose, era que eram cirurgias extremamente invasivas, né? Ou cirurgias nada efetivas. Ou seja, a gente tinha os dois extremos. Pacientes que operavam e não operavam nada, o cirurgião cauterizava, só queimava as lesões e isso não adiantava nada, ainda deixava lesões também porque não tinha conhecimento, enfim, capacidade técnica. E o outro oposto. Aquela pessoa que queria tirar tudo, só que tá ao mesmo tempo... Tirou ovário, porque induz uma menopausa, e aí a paciente não vai mais ter endometriose. Aí tira a lesão de ovário, só que aí a paciente às vezes queria engravidar ainda, perde folículos. Enfim, gente, hoje o que a gente tem caminhado na cirurgia para endometriose é uma cirurgia cada vez mais minimamente invasiva, mas também com alta capacidade técnica para poder devolver essa paciente não só sem dor no pós-operatório, mas ainda funcional, para que ela ainda tenha seus hormônios funcionando, sua capacidade ovulatória, capacidade de fertilidade, que é o que a gente quer. E muitas vezes também é importante lembrar que não é retirando o útero que se trata a endometriose. Exatamente. Porque as falam, não, porque se não tiver mais útero, não tem mais o tecido endometrial, não vai mais ter endometriose. Não, gente. Mas não é uma doença uterina, né? Não é uma doença uterina, é uma doença microscópica. E que vai ser estimulada
ainda enquanto você tiver hormônios. Uhum. Então, por isso que a gente fala que até a menopausa. Exato. Então, mas inclusive a gente tem pacientes que mesmo pós-menopausa ainda têm queixas. Então, é por isso que o tratamento precisa ser continuado mesmo Sim. depois da cirurgia. Então, a gente já falou aqui que o tratamento cirúrgico ele é reservado para a minoria dos casos, mas quando ele é indicado, ele deve ser feito pela via minimamente invasiva, né? Seja a robótica ou a videolaparoscopia. Mas eu queria saber um pouquinho do pós-operatório. Seja no pós-operatório imediato, os primeiros dias, como que a paciente fica, quando que ela pode retornar às suas atividades do dia a dia, como um pós-operatório um pouco mais longo, né? Então, o pós-operatório de uma cirurgia minimamente invasiva, no geral, ele é muito bem tolerado pelas pacientes. A nossa intenção é que a paciente, em 24 horas mais ou menos da cirurgia, ela tenha alta do hospital. Então, a gente avalia ela nas primeiras horas. Às vezes, a paciente fica com uma sonda no xixi, depois a gente já tira. Às vezes, ela fica com uma meia elástica, depois tira. Então, o controle e manejo da dor vai ser feito no hospital e depois na casa da paciente. A gente vai deixar a paciente com analgésicos, anti-inflamatórios, vai estimular ela a andar, a voltar aos seus movimentos, a cuidado com as feridas operatórias, mas elas são mínimas, né? Sim. A gente sabe que a estética também da cirurgia minimamente invasiva, ela é algo que as mulheres gostam bastante, porque fica super discreto. A nossa maior incisão, geralmente, ela é umbilical, ou seja, fica super escondidinha na Sim. cicatriz umbilical. E as pacientes têm retornado, às vezes, com 7 dias, às vezes até para home office, trabalhar de sim. casa, dá Sim. pra fazer. Mas a Super. 14 dias, elas têm um retorno muito importante, a qualidade de vida, e elas podem voltar a trabalhar, a fazer suas atividades. E a gente orienta depois aí de 30 dias, geralmente, a total volta para as atividades física, musculação, o que ela quiser fazer, né? Ótimo. E é importante, depois do pós-operatório, a gente fazer o segmento clínico. Então, nós vamos ou manter uma paciente com algum hormônio, se for o caso, ou às vezes a gente coloca um DIU, insere um DIU mesmo no intraoperatório. A gente pode fazer o manejo dela acompanhando com a equipe de fertilização, se ela for fazer algum procedimento. E a gente sempre orienta a mudança de estilo de vida, que é para ela focar em desinflamar. Então, vai manejar o sono, sim. Vai melhorar o estresse. Como que isso melhora, doutora? É impossível nessa nossa vida. Vamos fazer terapia, vamos fazer coisas que estimulem a nossa criatividade, o nosso tempo de ócio, nosso tempo sem telas, Sim. ou o nosso tempo onde a nossa mente está descansando, contato com a natureza. Nossa, mas é isso que você prescreve para o paciente? É isso que eu prescrevo para o paciente, porque hoje é necessário a gente É uma prescrição médica. porque se ela não fizer essa mudança, a doença vai voltar. Exato. E a gente sabe disso porque a gente vê isso no consultório. Muito. Então, enquanto a paciente não tomar para ela também a responsabilidade do controle da doença, mesmo depois da cirurgia, é importante, porque senão a doença vai voltar. É capaz que a doença volte, às vezes até mais forte. Então, o controle pós-operatório é fundamental. Então, é uma paciente que nós vamos continuar acompanhando anualmente. Sempre. Às vezes, se ela tem dor de novo, retorna mais cedo. Mas é um acompanhamento a longo prazo. Sim. Eu acho que também é legal falar, se ela teve ressecção de intestino ou de bexiga, né, que são casos que envolvem outras equipes, né, envolve o cirurgião do aparelho digestivo ou o urologista. Então, nesses casos, pode ser que a alta demore um pouquinho mais, Isso, a depender do tipo de ressecção intestinal que foi feita, porque a dieta também vai progredindo de forma mais lenta. Se foi feita a ressecção, né, retirada de alguma parte da bexiga, também precisa ficar com a sonda urinária por mais tempo. Mas a gente vê que esses são casos mais raros, tá? De modo geral, as pacientes em 24 horas, só dormindo uma noite no hospital, conseguem de alta tranquilas no dia seguinte, né? Mas é bom a gente realmente falar sobre isso, porque os casos mais avançados de endometriose, eles vão ter sim uma abordagem cirúrgica mais complexa, mais complicada, muitas vezes envolvendo a cirurgia do aparelho digestivo, e aí a paciente vai ter que ter um cuidado maior, com dieta no pós-operatório, né? E também com segmento com outras equipes. Certo. Então não é para paciente se assustar, né? Vocês não têm que se assustar, mas vocês precisam tomar atitudes, porque como a doutora Mari falou, se aquela
aquela lesão tá perto do intestino, pode ser que em algum momento ela vai crescendo, vai prejudicar a funcionalidade desse órgão. Então, a gente às vezes não pode deixar para muito lá na frente, às vezes uma abordagem cirúrgica, às vezes a gente precisa adiantar. Esses casos a gente sempre acompanha em mais de uma equipe, né? A gente precisa ter esse respaldo também, até para qualidade de vida depois de tudo, né? A gente não quer que só você fique sem dor, quer que seu intestino funcione, quer que você não tenha um intestino irritável mais pra frente, que a sua bexiga funcione. Então, a qualidade de vida, ela tem que ser vista na paciente como um todo, não só da parte ginecológica. Muitas pacientes, elas depositam no cirurgião toda a expectativa de que ela vá melhorar. E eu costumo falar para as minhas pacientes, eu vou participar no ato cirúrgico, eu vou participar 2, 3 horas da sua vida. Mas aquilo que você tá fazendo pro seu corpo, você tá fazendo a vida inteira. Todos os dias. Todos os dias. Então, não adianta, eu posso fazer uma cirurgia maravilhosa, tirar tudo que eu vejo de lesão, mas o dano, se ele continuar acontecendo a longo prazo, pode ser que as doenças surjam novamente. Né? Então, a gente precisa dividir um pouco da responsabilidade, mas acho que a gente precisa também orientar as pacientes como elas mudam, como que elas provocam essa mudança, como que elas saem desse ciclo vicioso de ansiedade e de comer doce, comer mal, descontar muito na comida, e ter um relacionamento ruim, e ela vai acaba se prejudicando cada vez mais. E o corpo, ele fala em forma de dor. Não adianta a gente querer silenciar as dores do nosso corpo. Ele vai falando cada vez mais. Se você silenciar, ele vai voltar mais forte. Eu falo também, se você for tomar só uma dipirona pra sua dor, daqui a pouco você vai tomar um tramal, daqui a pouco você vai tomar uma morfina. Exato. Então, quanto mais forte você estiver sentindo essa dor, quer dizer que você tá tendo algo que o seu corpo tá falando pra você, mas você não tá dando ouvidos, Exatamente. né? E o que a medicina tem buscado cada vez mais, e a gente também se atualizando para isso, é uma medicina mais integrativa, ou seja, que integre várias áreas para que aquela paciente tenha um tratamento completo. Então por que a gente não conseguia tratar de verdade a endometriose? Porque antes era muito difícil isso. A gente pouco se falava desse tratamento completo da paciente. E aí a recorrência era muito maior, realmente. Então, o que a gente busca hoje, como cirurgiãs, como ginecologistas especialistas nisso, é que não só a paciente seja operada, não só que ela tenha um tratamento clínico, mas que ela tenha uma qualidade de vida depois desse tratamento, que ela tenha segmento adequado para que essa doença pare de ser recorrente, pare de ser debilitante na vida dela. Exatamente. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, queria agradecer muito vocês que estão aqui com a gente desde o comecinho até o final do nosso podcast. Se isso ajudou a vida de vocês, deixem um like pra gente. Sigam a gente aqui no nosso canal, que está novinho, mas que ainda vai ter muito pra ajudar vocês. E compartilhem. A gente tá fazendo saúde, tá fazendo educação para mulheres muito mais hoje em dia, mas ela precisa ser feita com qualidade. Então, espero que o que a gente possa ter falado para vocês toque o coração de vocês, ajude de alguma maneira, e aí a gente já vai estar caminhando com a nossa missão. É isso. Se você se identificou com o que a gente falou aqui nesse podcast, eu peço para você compartilhar, que você não tenha vergonha de comentar com as suas amigas, com a sua família, com a sua mãe, com as suas tias, falar sobre menstruação, falar sobre relação sexual, para que você saiba que você não tá sozinha, que tem outras pessoas que também sofrem de endometriose, que sofrem com dores nos relacionamentos, enfim, esferas variadas das nossas vidas, e isso pode ser fruto, sim, de uma doença que é desconhecida por muitos, mas que a gente tá tentando fazer você se conscientizar. Então, a sua missão é espalhar informação para outras mulheres também. Informação de qualidade. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.